Pessoal, hoje eu vou fazer uma aulinha um pouco diferente, né, que eu tinha prometido aí para vocês. E hoje eu queria mostrar só algumas ferramentas aí de Words. Vocês provavelmente estão começando a escrever, e eu vejo que tem algumas ferramentas aí que o pessoal não usa e que quebra um galho, tá? E outra coisa, muitas vezes a gente fala muito do que escrever, né, como o tema, a introdução, toda essa parte mais teórica do nosso trabalho e também depois vocês vão entrar no próprio conteúdo, né, cada um com a sua metodologia, com a sua área específica. Então, isso é uma parte do trabalho, a gente tem que entregar alguma coisa com um conteúdo legal, mas eu vejo, né, e eu acho que eu já até falei para vocês, que a apresentação, a, a estética, né, é importante, né? É importante que facilita aí a pessoa ler e deixa aí mais agradável o processo, né? E às vezes uma ideia aí que está mal, tá, até está, né, uma ótima ideia descrita ali no texto, mas se tem muitos erros, dificuldade aí de ler, a gente acaba penalizando um trabalho que podia ser muito bom. Então, além disso, né, eu vejo que tem coisas que vocês, principalmente quando vocês especificamente não, que vocês não me enviaram nada ainda, mas outros alunos de TCC acabam enviando nessas primeiras entregas e que poderiam ser feitos diferente, né, com algumas ferramentazinhas básicas, principalmente questão de numeração. Talvez isso são coisas que vocês já até saibam, tá? Só para reforçar para quem não sabe, porque pela minha experiência, o pessoal acaba não sabendo mesmo. Então, algumas questões como fazer um sumário automático, como fazer numeração de figuras, referência cruzada das figuras. Vou falar um pouquinho também de formatação e de quebra de seção, tá? É um conjuntinho aí de coisas que eu juntei para fazer, como se vocês estivessem começando aqui com o arquivo doc aí do zero, tá? E aí vocês têm que começar a escrever. E aí, né, quando a gente está aqui nessa telinha aqui, com o cursorzinho piscando, a gente não anda. Então, para a gente começar, né, e a gente começar a escrever alguma coisa, a gente começa a escrever coisas que a gente sabe que tem. Então, assim, se vocês tiverem a possibilidade aí de abrir o Word, fazendo, né, e professor, não entendi, volta, né, vocês podem ir parando, a gente vai arrumando. Quem tiver no celular aí, depois guarda essa aula aqui para fazer as configurações. Beleza? Então, assim, deixa eu só juntar aqui, eu tenho um arquivinho já de modelo, com as minhas etapas, e a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou falar para vocês essa questão da numeração dos títulos, tá? Ou da própria função dos títulos que vai ajudar vocês a fazer o sumário automático, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente sabe, né, que nosso trabalho vai ter o item 1 ponto, que vai ser a introdução. Se você coloca aqui um ponto e dá o espaço, ele já faz ali a numeração automática, tá bom? Se você não quiser, você pode aí dar um espaço e dando enter aí entre os números, né, para escrever no meio. Então, vamos supor, né, estou fazendo aí mais ou menos o que teria o trabalho de vocês. 1.1 seria contextualização. Vou colocar aqui 1.2, objetivos, e 1.3, justificativo. Tá bom? Vou escrever mais aqui, e depois a gente... Vou escrever assim. E aí, não sei se vocês lembram lá do nosso manual, ou se vocês chegaram a ver isso, o nosso manual de trabalhos acadêmicos aí da UFTM, a gente tem uma formatação
para cada nível, tá? De tópico. Então, se é o primeiro nível, seria o 1, segundo nível 1.1, terceiro nível 1.1.1, por exemplo. E aí, por exemplo, a gente vai usar aqui, a nossa fonte é Arial 12, tá? Então, vou selecionar tudo aqui, só mudar. E aí, esse primeiro tópico aqui, ele é em negrito, tá? Ele é todo maiúsculo e negrito. Então, todos os itens 1. E aí, não sei se vocês conhecem essa ferramenta aqui, ó, que são esses estilos. Se você olhar aqui, tem bastante coisa, tá? Tem normal, título 1, título 2, título... e assim sucessivamente. O que a gente vai usar e para fazer, né, para ele identificar esse primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, é por meio desses títulos aqui, tá? Título 1, título 2, depois vai seguindo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, esse título 1, ele tem uma formatação dele. E é o que seria o primeiro nível. Só que se eu clicar com o botão direito aqui, eu coloco atualizar título 1 para corresponder à seleção. Então, eu selecionei aqui com a formatação que eu quero. Então, atualizar título 1 para corresponder à seleção. Repara que ele já até ficou aqui do jeito aí que ele deveria, tá bom? Os segundos itens, né, o segundo nível, ele é todo maiúsculo, só que não em negrito, tá bom? Aqui eu tô com um zoom, tá? Por isso que parece que tá um pouco maior. Se tiver pequeno aí, vocês me avisam, Ô, tá? professor, Oi. essa seta aí não é para ter, não, ué. Ah, não. É que eu uso essa ferramenta aqui, ó. Eu consigo ver exatamente onde tem os parágrafos, Ah, mas não, é assim, ó. entendi. Ok. Beleza? Vou Obrigado. tirar, depois eu mostro. Ok. Aí depois o segundo nível, deixei na formatação que eu quero. Vem aqui no título 2. Também atualizar título 2 para corresponder à seleção. Então, com isso daqui, eu falo que isso daqui é um título, né, de uma seção, aí, de uma parte de nível 1, aqui em nível 2. Repara que depois que eu crio um 2, ele já aparece um 3 aqui. E vai ser assim sucessivamente. Então, para os próximos tópicos, eu vou ainda, né, agora eu posso só selecionar, né, porque a formatação já está certinha. Então, aqui nos objetivos, e aqui no 3A, título A justificativo. Eu vou continuar escrevendo aqui, tal, que seriam outros tópicos, e depois eu já faço ali o nosso sumário para vocês verem. Só abrir aqui. Então, por exemplo, o nosso capítulo 2 vai ser a revisão bibliográfica. Para que aí, só de eu colocar o 2 ponto, ele já entende que seria aí um título 1. Mas aí a gente confere aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já entende aqui que é esse título 1. E depois 3 pontos. Referências bibliográficas. Vou colocar um aqui embaixo, ó. 2.1. Criei tópico 1 da sua revisão, por exemplo. Então, repara que assim, né, como eu já fiz essa questão dos níveis e já tinha selecionado aqui, vou fazer mais um, né? Vou colocar assim, tópico 1, e aqui eu vou por 2.1.1, esse é o tópico 1. Esse terceiro nível, pessoal, lá no manual, ele quer Arial, né? Sempre. 12 também. E aqui ele é negrito. Tá bom? E aí eu venho aqui e seleciono o título 3, atualizar para a seleção. Então, pessoal,
Fiz aí esses títulos, tá bom? Que seriam aí, provavelmente, que vocês vão ter, né, no trabalho de vocês, pelo menos para essa primeira entrega, espera-se que tenha esses tópicos, tá bom? E aí, antes da gente fazer aí o sumário mesmo, queria falar para vocês sobre as nossas quebras, tá bom? Para isso, ó, eu vou deixar aqui essa ferramenta que eu consigo ver os parágrafos, que a gente vai precisar disso. Aqui as quebras de página, não sei se vocês já repararam, mas a gente tem dois tipos, tá? Se você vai aqui nesse layout e quebras, você tem quebra de página e quebra de seção. E são duas coisas diferentes. Vou colocar primeiro as quebras de página, depois a gente fala de quebra de seção. Quebra de página, né? Acho que vocês já usaram isso. É que você aí identifica o final da página, né, e deixa sem nada aí embaixo. Então, né, com aquela ferramenta de parágrafo, ele mostra aí onde estão as quebras de página. Deixa eu colocar aqui. Então, como se fosse aí o primeiro capítulo de introdução em uma página, depois o outro capítulo de referências bibliográficas na outra página, e aqui as referências bibliográficas. Aí, aqui, eu vou colocar mais uma para eu poder fazer o meu sumário. Só que aqui eu vou colocar uma quebra de seção, tá vendo? Quebra de seção próxima página. Vai parecer que é a mesma coisa, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Quebra de seção próxima página e aqui quebra de página. Já mostra o que isso vai significar. Aí, né, definir todas aqui as minhas páginas, as minhas seções, né? Escrevi tudo direitinho. E aí eu quero criar o meu sumário automático. Então aqui, nesse menu aqui de referências, tem várias funções aí que a gente vai usar. Dá até para a gente colocar citação dos artigos mesmo, mas aqui eu acho que ele não funciona muito bem aí para o que a gente precisa. Mas o nosso sumário, depois que a gente fez aquela definição dos títulos, eu venho aqui nessa item sumário, né, bem didático mesmo, e ele tem aqui alguns formatos, tá? Independe, tá bom? As diferenças aí são poucas aí de uma para outra. Só que aí a hora que você clica, ele já vai fazer o seu sumário de acordo com os tópicos e os níveis que você escolheu e as respectivas páginas, tá bom? E aí, por exemplo, escrevi, vou colocar aqui, escrevi bastante coisa aí na minha contextualização, consequentemente, tudo mudou de página, né? Aqui o seu sumário, ele não vai atualizar automático, mas é só você clicar aqui, ó, atualizar sumário. E aí ele pode colocar ou o índice inteiro, ou só os números da página. E aí você colocar os números, ok. Por que eu vejo que isso daqui é prático? Você está lá, entrega final já do seu trabalho, e aí seu orientador fala assim, olha, acho que você podia colocar essa figura lá na sua contextualização, lá na primeira página. Então, com isso, todas as demais figuras e todo o trabalho ali, ele é alterado, né? Todos os tópicos, até a numeração das figuras, que é o que a gente vai falar depois. Então, com isso, a gente consegue fazer esse sumário aí, atualizar de forma mais fácil. A única coisa que vocês têm que fazer depois é a questão da formatação aqui, tá? Que aqui ele não leva a formatação, o que é negrito ou não, dependendo do que vocês quiserem fazer. Né? Até esse azulzinho aqui, mas isso seria o de menos. Beleza?
Tranquilo, né? Aí outra coisa. Lembra que eu fiz essa quebra de página, quebra de seção. Eu vou colocar aqui uma coisa que vocês vão ter que pôr também, que vai ser o número da página. E aí a gente começa a falar de cabeçalho e rodapé. Então, se você der, por exemplo, 2 cliques aqui na parte de cima ou na parte de baixo, você abre o cabeçalho e o rodapé da página. Vocês estão vendo que aqui é onde aparecem essas seções. E aquela quebra de seção são subdivisões que a gente faz no nosso texto, mais para a gente mexer nesse cabeçalho e no rodapé. Então, por exemplo, eu quero colocar o número da minha página. Então, ó, vou sair. Para eu sair é só eu clicar fora, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui no rodapé, no cabeçalho, e aí eu consigo colocar aqui número da página. E aí tem o lugar que eu quero. A nossa posição aqui, né, ele é no início da página, aqui à direita. Beleza? Só que aí, quando a gente coloca esse número da página, ele vai aparecer aqui já em todas, né? Em todos os cabeçalhos. Beleza? Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Voltei. Só que, né, você vai fazer o seu texto como um arquivo só. Deixa eu aqui. Vai fazer o seu texto como um arquivo só e provavelmente aí essa primeira página vai ser a capa de vocês, né? E a capa você não vai mandar lá com o número, a capa contra a capa, enfim, aquela parte lá inicial do nosso trabalho. Então, por isso que é interessante a gente fazer essa quebra de seção, que a gente consegue fazer cabeçalhos diferentes, tá? Para cada uma dessas seções. Aí vocês podem falar, mas por que que tá igual, né? São seções aqui, ó. Tinha a seção 1, fiz a quebra de seção, vim aqui para a seção 2. Só que aqui, ó, se a gente vai na seção de baixo, ele está aqui, ó, mesmo que a seção anterior. Então eu consigo, ter essa opção aqui, vincular, que eu desvinculo da seção anterior. Então, assim, as configurações de uma fica diferente da outra. Então, por exemplo, eu posso vir aqui agora, apagar esse número de página, que eu não quero que ele esteja aqui, só que na outra seção ele mantém, tá bom? Isso pode ser usado também para textos aí maiores e, ó, repara que você vincula ou desvincula ou o rodapé ou o cabeçalho, tá? Então, o rodapé, por exemplo, ele está igual. Vou desvincular também. Poderia, por exemplo, você fazer assim, deixar marcado aqui embaixo, capítulo 1, introdução. Igual tem livro, né, que você tem ali em cima, fica falando o capítulo que você está, né, em todas as páginas. Então, poderia ser feito isso, tá bom? Não vou deixar aí... Oi, pode falar. Não é para desvincular mesmo? Como é aqui, ó. Quando você está no rodapé, abre essa aba aqui, cabeçalho e rodapé, tem aqui vincular ao anterior. Ele vai estar clicado, é só você desclicar. Entendi, obrigado. Beleza? Só que eu vou tirar, tá bom? Isso daqui. Então, assim, você pode fazer uma sessão com todas aquelas páginas ali do início e depois, né, aí você entra com a numeração mesmo. Eu preciso verificar agora se tem que fazer, por exemplo, coisas que dá para você fazer com essa quebra de seção. Dá para você fazer também numeração diferente. Então, tem alguns lugares que, por exemplo, essa capa, contra capa, sumário, enfim, lista de figura, tudo isso acaba entrando como uma numeração em algarismos romanos no minúsculos,
né? A gente vê em alguns lugares assim. E depois, no texto mesmo, que entra aí os nossos algarismos normais. Então, dá para fazer isso, tá? Com essa quebra de seção. Outra coisa que dá para a gente fazer aqui. Vamos supor que você quer que o seu trabalho comece, né, a página 1, que seja não exatamente a página 1 do seu arquivo, né? Mas que seja a página 1 aqui do início da introdução. Aqui, né, eu estou dentro aqui do cabeçalho, tá? Então, dentro aqui do cabeçalho, aqui nessa opção de número de página, tem aqui formatar números de página. E aqui eu consigo escolher, tá? O tipo de numeração que eu quero, ó, pode ser até A, B, C, D, 1, 2, 3, aí os algarismos romanos que eu falei. Vou deixar aqui 1, 2, 3. Incluir número do capítulo, enfim, várias funções. E aqui eu consigo falar se ele vai continuar da seção anterior ou se ele vai começar de algum número X aí. Então, vou colocar aqui que ele vai iniciar de 1 de novo. E aí ele está aqui. Ele acaba sendo aqui a página 1 do meu trabalho. A partir daí, ó. Daqui para baixo, 2, 3, 4. Tá bom? Com isso, né? Fiz tudo isso. Meu sumário mudou de novo. Coloca aqui atualizar sumário. Pode falar, Vinícius. Professor, mas só uma curiosidade. É que o que eu tinha visto como comum era continuar, por exemplo, você tem 4 páginas antes do sumário. Aí você iniciar a página da introdução como página 5, mas não tendo as outras páginas marcadas. Então, eu vou verificar ali do trabalho, tá? Mas, por exemplo, os meus, lá do manual, mas também só mostrando opções para vocês, tá bom? Acaba utilizando outros tipos de algarismos, tá? Dependendo desse início que tem. Vocês podem seguir, tá? Pode começar ali das 5 sem problemas, né? Só mostrando aí as possibilidades para vocês mesmo. Eu preciso conferir como é que tá isso lá no manual. Tá bom? Tá, eu vou olhar aqui também de novo. Obrigado, viu? Vê lá. Então é isso, tá? Então a questão aí do sumário automático e a numeração das páginas, que são coisas aí que eu sei que vocês vão precisar. Então essa é a diferença, tá, pessoal? Da quebra de seção para quebra de página só. Na quebra de seção, por mais que você jogue aqui na outra página, você pode fazer essa distinção aí dos cabeçalhos e tudo mais. Tem outros tipos de quebra de seção aqui, tá? Você pode fazer uma quebra aqui em layout. Essa quebra de seção mais contínuo, tá? Ou seja, você quebrou a seção ali no meio da página, você continua escrevendo, só que na página seguinte é uma outra seção, né? Não tem essa possibilidade. E a quebra de página, né? Repara que as outras que eu fiz aqui foram só quebras de página, mas eles aqui, né? Mas se manteve aí tudo na seção seguinte, a seção 2. Beleza? Então vamos lá. Próxima coisa que eu quero falar é de figuras. Para isso, deixa eu só colar algumas figuras que eu tenho aqui. Vou fazer o seguinte. Vou colar algumas que eu tenho aqui num arquivo separado.
Beleza. Então aqui, né, tô lá fazendo meu trabalho, coloquei as minhas figuras. A gente tem essa função aqui aqui na aba de referências, tá? A gente usa muito essa de inserir legenda, tá? Que a gente pode usar tanto para figura quanto para tabela, quadro, enfim, o tipo aí que você quiser. Só fica ruim para a equação, que a equação é um pouquinho diferente. Mas a gente aqui nessa ferramenta aqui de legenda, a gente pode, né? A gente pode usar para várias coisas, porque a gente cria o rótulo, né? E aí ele numera a partir disso. Então aqui ele já tem pré-estabelecido figura, né? Mas, por exemplo, eu poderia, né? Estou escrevendo um trabalho em inglês, usar figure, né? Ou figura, dependendo se você está dividindo as figuras por capítulo, né? Colocar figura 1 ponto, e aí ele vai numerando na sequência. Como aqui o trabalho de vocês é contínuo, né? Então a gente coloca figura 1. Se quiser criar um rótulo novo, você pode vir aqui em novo rótulo, né, e colocar, sei lá, quadro, né, que às vezes a gente usa também. Quadro 1, quadro 2, quadro 3. Então vamos lá. Vamos manter aqui o figura. A nossa legenda tem que estar acima, né, do nosso item. E está aqui, figura 1. E aí vamos colocar edifícios em estrutura mista. A notação está errada, né? Empire State e B Chrysler. Acho que é assim que se escreve. Aqui, pessoal, a formatação também vai ser Arial, acho que 10 aqui. Deixa eu conferir. Em itálico, né? Que ele deixa em itálico automático. Isso é... Aqui é Arial 12 também. Eu acho que é Arial 11. Aqui, ó, se vocês olharem, a gente também tem... Costuma aparecer aqui também, tá? O legenda, que dá para você aí... Professor, tiro itálico. Tiro itálico, tá? Porque o itálico é automático aí do Word. Mas aí ele é Arial 11 sem itálico. E aí acima da figura e centralizado, beleza? Então repara que aqui, ó, ele já numera automático, de forma que se eu for aqui para minha figura seguinte, vou lá em referências, coloco inserir legenda, ele já vai para figura 2. Então figura 2 é vigas mistas de aço e concreto. Tem um jeito também da gente mudar isso automático, tá? Essa formatação dessa legenda. O Flávio, quando você fala que a gente tem que fazer isso para a primeira entrega, você fala para a entrega do TCC1, você fala? Não, não. Semana Etapa toda. 1 que vocês têm que entregar semana que vem. Entendi.
tá? Uhum. O TCC1 tem três etapas. Entendi. Então aí, ó, figura 2, depois a gente vem aqui e faz uma figura 3. Vou colocar aqui. Vai aqui, outras sessões. Vou formatar aqui de novo. Então, pessoal, isso daqui a gente consegue, né, vai numerando ao longo do seu trabalho. Eu vejo que muita gente faz essa numeração manual. E qual que é o problema? O problema é realmente quando você, né, manda a revisão para o seu professor e ele fala, não, bota essa figura ali, ó, lá no tópico 1, aqui do seu trabalho, né? Você vai lá, copia e boa. Só que, né, pode ver que a numeração aqui, ela não muda automático. Mas aí você teria que mudar toda a numeração ali ao longo do seu trabalho. O que dá para a gente fazer quando a gente faz essa numeração automática? Se você selecionar todas, tá? Aí você teria que selecionar o seu trabalho inteiro. Você vem aqui em cima das figuras, aqui da numeração da figura, tá vendo que ela está até aí num negrito? Põe atualizar campo. E aí ele vai atualizar todas as numerações aí das suas figuras, ó, passando figura 1, figura 2, figura 3. Então isso te salva aí um trabalho e até desses errinhos aí que a gente pode ter ao longo do trabalho, né, com esses detalhes. Só que aí vocês podem me falar, acontece que vocês vão escrever tudo isso, e aí vocês vão estar, né, colocando as figuras, todas as figuras, tá, tem que ser citadas no texto. Então, se tem 3 figuras aí, você vai ter que colocar no trabalho algo do tipo. Como pode ser visto na figura 1 e complementado pela figura 2, confirmamos que a figura 3 é correta. Tá? Parágrafozinho aí genérico. Então, isso aqui é o jeito que vocês escreveriam aí normalmente, só que tem como a gente fazer a referência, né, cruzada desses nomes, desses títulos que vocês deram, né, para essas legendas, para o que está sendo escrito no texto. Então, por exemplo, aqui onde seria a figura 1, não que você precisa selecionar, tá? Você pode criar direto. Vou colocar aqui no lugar que a gente utilizaria. A gente vai aqui em referências, né? A gente inseriu a legenda aqui, e a gente pode colocar, a gente clica aqui em referência cruzada. Aqui ele vai abrir essa janelinha, onde você pode escolher o que você quer referenciar, né? O que você quer chamar ali no texto. Desde aqueles itens numerados que a gente já fez, até qualquer uma desses rótulos que a gente cria para a legenda. No nosso caso é figura. Aqui, ó, pode ver que ele tem as 3 figuras que eu criei, com nome e título, e aí a gente tem o jeito que a gente quer referenciar, que a gente pode colocar aqui, ó, a legenda inteira, que aí ele copia tudo que está lá, mas no nosso caso a gente vai querer só o nome e o número, tá? Não sei se está muito pequenininho aí para vocês, tá? Mas é que essa janelinha não tem como aumentar mesmo. Só que aqui, ó, apenas nome e número. Que aí a hora que eu vou inserir, ele copiou aqui, tá, ó, figura 1. Ele dá uma bagunçada na formatação, porque às vezes ele pega a formatação do próprio da legenda, enfim. Não, aqui a minha legenda tá, meu texto tá errado também. E aí eu posso fazer isso para as outras, né? Aqui tá a minha figura 1. Vou deixar em itálico só para vocês verem mesmo, tá? Mas não é para ser aí. Aqui figura 2.
e depois aqui figura 3. Deixa eu só apagar aqui, isso daqui é o que eu escrevi. Beleza? E aí a gente tem essa nossa numeração. Aí, seu orientador lê o trabalho de novo e mandou você mudar a posição da figura de novo. Que onde você colocou não ficou bom. Que era melhor ali você colocar entre as duas. Então você tira a sua figura, coloca aí em outra posição e de novo, né? Bagunçou tudo o seu trabalho. Só que se você fez aí essas referências cruzadas, então a gente seleciona tudo para atualizar a numeração das figuras. Então volta aí figura 1, figura 2, figura 3. E nessa atualização ele já vai também, tá? Tem que selecionar aqui o texto, tá? É porque eu selecionei tudo, então ele já fez tudo de uma vez. Se você selecionar tudo, então ó, pode ver que ele já inverteu, né? A gente estava falando de figura 1 primeiro, que era essa daqui, que estava lá em cima, que era a figura 1, que ele já virou figura 2, e complementado pela figura 1, confirmamos que a figura 3 é correta. Tá bom? Então, assim, isso, né, essa referência cruzada, você tem que tomar cuidado com esse... Se você está mexendo no seu, né, o seu orientador vai ler e tudo mais, pode ser que às vezes ele perde uma referência ou outra aí, de algum. Então, assim, a referência cruzada é uma opção a mais, mas a numeração das figuras automática eu não vejo por que não fazer isso. Daí dá super certo. E qual que é a vantagem também de você fazer essa numeração automática? Não é super essencial lista de figuras. Na verdade, assim, eu acho que ninguém nunca consultou uma lista de figura para alguma coisa. Na minha opinião, na minha humilde opinião, lista de figuras só serve para dar um volume no trabalho. Opa. Né? Então, assim, o que eu costumo ver, o pessoal coloca porque também é fácil de colocar. Então, por exemplo, vou colocar aqui, para mais uma quebra de página, e vou colocar aqui, lista de figuras. Vou colocar isso como um título 1, só para ele aparecer ali no trabalho. Posso tirar aqui esse umzinho aí, fazer essas modificações que eu queira. E aqui, nessa parte aqui de referências, a gente pode, né, aqui nesse item ainda de legendas, né, a gente pode colocar aqui, inserir índice de ilustrações. Aqui fala ilustração, mas pode ser aí de qualquer rótulo que a gente criou. No nosso caso aqui é o figura. E aí é só dar OK. Que ele já cria a sua listinha aí das figuras, né, na ordem e tudo mais. Lembrando que, se você mudar alguma coisa de posição, você tem que lembrar de pedir para atualizar aqui o tópico, né? Seleciona, tem aqui atualizar campo. Então, com isso, você pode fazer a lista de figura e lista de tabelas, tá bom? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa de tabela aqui. Acho que não. Tá bom. Então, aí você pode fazer a lista de figura, lista de tabela, enfim. Pode fazer aí o que você quiser. Então, assim, ó, vai vendo que numa brincadeirazinha aqui só de formatação, para você que está desanimado em começar a escrever, nessa brincadeirinha, o meu arquivo já tem 8 páginas. Tá bom? Assim, já é alguma coisa, você já sai do zero, né? Você já pode fazer uma capa, que você vai olhar ali, pelo menos no início, já tem uma cara de um TCC, e pode ir complementando as coisas no meio, né? Eu acho que dá um... A gente vive de pequenas conquistas, né? Então, assim, vamos começar o trabalho.
Aí outra coisa também que eu quero falar para vocês é só uma estratégia, né, que eu uso, porque a gente aqui da engenharia, a gente vai usar bastante equação, né? Preciso atualizar o sumário ali depois inteiro, mas vou deixar para fazer isso depois. Deixa eu colocar mais uma quebra aqui. E vou colocar um item. Qual que é agora? Equações. Então, né, a gente tem aquela ferramenta de equações aqui do Word, que eu acho que fica tudo aí bonitinho, sabe? Então, que dá para a gente escrever qualquer coisa. Então, sempre que possível, tá? Usem aí essa ferramenta de equações, né? Para deixar as coisas um pouco mais bonitas. Então, só para dar um exemplo aqui. Quem tiver dúvida aí, acho que vocês já usaram isso, né? É um pouco trabalhoso, mas o resultado aí fica interessante. Pronto. Uma equação aí bem genérica. Repara que quando a gente faz aí essas equações, ele fica nesse formatozinho aí bonitinho e geralmente centralizado. Acontece que, se você quiser escrever qualquer coisa na frente, então se eu der um espaço aqui, por exemplo, ele vai fazer de uma forma que ele se encaixe na linha. E para equações muito grandes, isso acaba ficando meio feio, tá? E eu vejo que muitas vezes vocês fazem isso, né, para colocar a numeração. Que a numeração das nossas equações tem que ser dessa forma, né, de numerada, sequencial, e aí à direita aí da sua equação. Então, de preferência ali no final, né? Então, colocaria aí no final. Então, faria isso daqui automático, né? Só que para equações muito grandes, e aqui eu estou com o zoom, se eu tirar o zoom, ó, repara que ele vai ficando muito pequenininho. Então, lembrando que, né, como que as pessoas vão ler. Então, uma forma aí que eu encontrei, repara que se eu apagar tudo aí que tem na equação, ela some, né, ela volta aí para o formato inicial. O que eu costumo fazer é colocar essa minha equação dentro de uma tabela. Eu crio uma tabelazinha aqui de uma linha e duas colunas, encurto aqui esse lado de cá, e jogo a minha equação dentro dela, tá bom? Porque aí ela mantém a formatação, posso jogar ela aí para a esquerda, centralizar do jeito que eu quiser, e na outra célula eu coloco o número. E depois é só aí eu excluir a borda, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, eu acho que eu já fiz uma aqui, uma equação maiorzinha. Então reparem que aqui, ó, como uma equação um pouquinho maior, deixa eu dar o zoom de novo. Se eu der um espaço, ela muda muito, tá? Fica aí menorzinho. E, de novo, gente, estética, né? Entregar um negócio bonitinho, com capricho, o pessoal valoriza mais o trabalho. E aí, 2. Então, assim, tá? Só uma estratégia que eu encontrei aí para a gente deixar as nossas equações mais bonitinhas no texto. Provavelmente tem gente que vai ter muita equação e isso pode ser útil. Beleza? Aí com isso mexemos bastante aí no nosso texto. O nosso sumário a gente até incluiu uns tópicos a mais, então agora eu coloco aqui atualizar sumário, atualizar o índice inteiro. Ele já adicionou, né, introdução, contextualização, né, as figuras, equações. Nossa lista de figuras.
e eu acho que são as principais ferramentas. Repara que aqui até ficou um 2, porque a gente reiniciou a numeração ali depois da introdução. Tá bom? Dá para a gente tirar isso. Pode entrar aqui, ó. Mudei ali para logaritmos romanos, vamos ver o que vai dar. Aí, ó. Mudei para algarismos romanos, né, naquela opção ali de número de página, formatar números de página. Mudei aqui o tipo, e aí ele muda o que está na outra seção. Tá bom? Não que necessariamente assim, tá? Só para mostrar as opções. Então, pessoal, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês. Ah, tem mais uma coisinha. Não sei se vocês usam, não sei se vocês são familiares com isso, mas eu tenho usado bastante com os meus alunos essas ferramentas aqui de revisão. Então, provavelmente aí vocês estão trabalhando bastante no Google Docs, né? O Google Docs ele já vai fazer isso automático. Então, ele está naquele modo editor, então a gente consegue ver o que cada um alterou, né? Então, só que isso aqui no Word a gente tem que ativar. Então, além dos comentários, tá? Que acho que é legal aí de vocês colocarem, né? Atualizar lista. Que dá até para você conversar com o seu orientador aqui no meio dos comentários, que você consegue responder, né? E vocês vão discutindo aí no meio disso. E aqui, nessa ferramenta aqui de controle, é onde a gente faz essa não é nem automatização, onde a gente começa a marcar exatamente o que mudou, onde alterou, né? E a gente tem a opção até de verificar. Então, eu só ativo aqui, né, esse controlar alterações, e aí tudo que eu for escrevendo, né, no capítulo 1, iremos apresentar a contextualização do tema de pesquisa. Tá bom? Então, aí ele fica marcado, eu acho que fica marcado até de cor diferente para as pessoas diferentes. E até o que você mudar no texto, né? Edifícios em estrutura mista. Empire State Building. Aqui, Chrysler Building. Ou até quando você recorta, né? Ele mostra de onde tirou, aonde foi. Então, assim, isso eu acho interessante, não para você escrever, né? Você escreve normalmente, mas talvez você já manda, né? Fala aí com o seu orientador para mandar nisso. Nos meus tempos de mestrado, que nem faz tanto tempo assim, o meu orientador, ele escrevia em vermelho, ele pintava no texto. Em vermelho, que ele não entendeu, em azul, que ele mudou, e em amarelo, que ele estava na dúvida, né? O que era para eu analisar melhor. Então, você imagina, né? Ou senão o seu orientador vai mudando coisas aí que você, ou que ele entendeu errado e mudou o sentido. Enfim, então é interessante você ver exatamente, né, os pontos aí que ele alterou. Ter o controle dessas alterações aí de uma versão para outra. Principalmente porque aqui, ó, você consegue, né, depois aqui do lado, você consegue ir passando essas alterações e aceitar ou não o que foi feito. Então, mudei aqui, ficou assim, beleza, ficou melhor. Então, você aceita. Aí ele já passa para o próximo. Aí você fala, não ficou bom. Então, não vou aceitar. Ele mantém aí como estava antes. E pode ir fazendo isso ao longo aí do seu texto. Os comentários, né, você tem que excluir. E depois as outras alterações você vai aceitando ou não, né? E assim sucessivamente. Até chegar aí no final do seu texto. Então, assim, só uma ferramenta também
que eu tenho utilizado aí com os meus alunos, que pelo menos eles, né, ficam vendo, porque eu ainda acho que, por mais que o Google Docs aí é bom, mas para a gente escrever trabalhos muito grandes no Google Docs e ter o cuidado com a formatação, é mais difícil, né? A gente ter esse controle como a gente tem que ter para o trabalho ficar bonitinho. Então, por isso que é interessante esta função. Beleza? Então, é mais ou menos isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, algumas regrinhas práticas que me ajudaram, né, em todo o processo aí de escrita, e que eu acho que pode ajudar vocês também a automatizar e que vocês não vão perder muito tempo com algumas coisas. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, pessoal, muito obrigado. Entrega para semana que vem, tá? Se eu não me engano, tá dia 8. Então, final da semana que vem. Então, pelo menos introdução, objetivo, justificativa e um comecinho ali. Quero que tenha... Não sou nem eu, tá? Não é que eu quero. Quem vai dar nota aí desse trabalho vai ser o orientador de vocês. Mas é bom que vocês tenham algumas referências pesquisadas, já citando alguém, né? Para mostrar aí que vocês estão pesquisando, que vocês estão se inteirando. O tempo é curto, nós já estamos em outubro praticamente, né? E temos aí outubro, novembro e dezembro. Então vocês têm aí uns 3 meses, tá? Deram sorte aí que o exame é só o ano que vem. Tá bom? Mas aí, se vocês precisarem, quiserem tirar alguma dúvida, tá? Do trabalho. Ô, Vinícius, eu vi aí que você mandou, não tinha visto mensagem antes. Eu já te respondo aqui no WhatsApp também. Beleza? Tá, obrigado. Então, pessoal, só isso mesmo. Muito obrigado da presença aí de vocês. Bom trabalho. Precisando, vocês me avisam. Tá bom? Não fiquem com dúvidas. Pergunta aqui. Não fiquem parados também, empacados.